quero compartilhar a palavra de Deus com cada coração aqui nessa noite. Nós temos ministrado sobre a série Discípulos, Ser e Fazer, e nós já vimos sobre a analogia do discípulo como uma nova criatura, do discípulo como um soldado, do discípulo como um atleta, e nessa noite nós vamos entender sobre o discípulo na perspectiva de um semeador. Então os irmãos aí da comunicação podem ficar à vontade para colocarem a projeção dessa noite. Ótimo. Discípulo, um semeador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, acessar a Bíblia online aí. Você que está no aplicativo da igreja, já tem a aba aí da Bíblia online também para você acessar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo alguns versos desse texto. E depois eu vou citar aqui para vocês e ler 2 Timóteo 2,6. Mas eu gostaria de me ater a Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Creio eu que um texto conhecido por muitos de nós, que traz lições preciosas, e no que tange nessa noite, especificamente sobre o discípulo, um semeador. Marcos 4, a partir do verso 3, a palavra do Senhor assim nos diz: ouçam, o semeador saiu a semear. Então eu já quero convidar você a memorizar e a repetir essa palavra aí da sua casa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... ouçam, o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Verso 7, a outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Verso 8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aqueles que têm ouvidos, ouça. Eu quero ler agora a partir do verso 13. Pule alguns versos, nós finalizamos o verso 9, verso 13, Jesus explica essa parábola. E a palavra diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essas parábolas, ou esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Verso 14, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E o último verso: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E o verso que eu vou citar aqui de 2 Timóteo 2,6, você pode ficar à vontade também para marcar, que diz apenas assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Vamos fazer mais uma oração? Pai, muito obrigado, Deus, por nessa noite nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor e termos o privilégio de termos acesso à Tua palavra, ministrarmos a Tua palavra, que é voz do Senhor para o nosso coração. Prepara o nosso coração. Com base na leitura dessa noite, eu já lhe peço que o nosso coração seja como terra fértil e que essa semente venha multiplicar 30, 60, 100 vezes mais para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então hoje, discípulo, um semeador. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei da minha adolescência. Teve uma fase da minha adolescência em que meu pai estava impossibilitado de trabalhar. E na minha casa, onde a gente morava, do lado tinha uma terra, um quintal. E meu pai aproveitou aquela oportunidade que ele tinha que ficar em casa, e ele começou a fazer canteiros ali. E eu lembro com muita clareza do meu pai montando esses canteiros. Eu lembro que ele fazia com telhas, aquelas telhas coloniais, né? Fazia os canteiros, ele mesmo
arava ali, pegou a enxada, preparava a terra. Lembro-me com clareza, chegando carroça de esterco lá em casa, para poder, né, nutrir ali a terra, preparar a terra. E eu acompanhando aquilo, nós ajudamos por várias vezes meu pai nessa terapia, vamos assim dizer, né, que ele adotou como uma terapia. E aí ia lá no mercado municipal, comprava aquelas sementezinhas para plantar alface, couve, essas coisas, né? Salsinha, taioba, e era uma coisa maravilhosa. Eu lembro que a gente fazia uns buraquinhos assim com o dedo, jogava a sementinha, pouquinha sementes pequenininhas ali, mas com o passar do tempo a gente começou a desfrutar daquele momento, de colher aquelas verduras, e meu pai era muito engraçado, ele sempre enfatizou, olha, vocês estão comendo sem agrotóxico. E ele gostava muito, não lançava nenhum tipo de veneno, então era algo muito saudável, muito prazeroso. O trabalho desse plantio, essa tarefa de semear, essa tarefa do plantio, eu lembrando disso, não é uma tarefa demasiadamente simples, não é uma tarefa simplória, mas ela é extremamente satisfatória. Não é só um pouquinho que eu falei aqui, e põe a telha, e ara a terra, e vem a carroça, e prepara, e planta, e rega ali diariamente. Não é uma tarefa simploriamente, né, ou extremamente simples. É uma tarefa que exige alguns esforços, ou vários esforços, mas ela é encantadora, porque quando a gente tem o privilégio de comer, é um outro sabor. O fato de você colher aquilo que você plantou, né, é uma satisfação enorme. Até esse texto aqui de 2 Timóteo fala, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E eu pensando sobre isso, me veio alguns aspectos que eu gostaria de pontuar com a gente aqui, para a gente poder conversar um pouco, ministrado dentro dessa palavra, que para a gente ter uma colheita favorável, para a gente poder ter uma colheita satisfatória, eu quis aqui, de alguma forma, trazer isso de forma mais didática possível. Eu percebo que existem 3 S que são necessários para que uma colheita seja satisfatória. Então, guarde isso e veja se isso faz sentido para você nessa parábola. Os 3 S da colheita. Primeiro, semeador. Segundo, semente. E terceiro, solo. Para que você possa ter uma colheita favorável, esses 3 S's são indispensáveis estarem presentes. O primeiro deles, o primeiro S, é o semeador, ou seja, o trabalho do semeador. A ação do semeador. Pense comigo, se o semeador ele tiver a semente, tem o solo, está preparado, ele tem a semente, mas se ele não mover para lançar a semente, vai haver algum processo de colheita? Não. Não adianta nada, se ele guardar a semente lá, se ele não se mover, se ele não for até lá, se ele ficar dentro de casa, se ele não se mover, não vai acontecer nada. Não há uma colheita se uma pessoa não semeia. Isso a Bíblia diz claramente em vários aspectos. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele ceifa aquilo que semeia. Se não há semeadura, não há colheita. Isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Se as pessoas querem ver milagres, mas não semeiam oração, quer ver um casamento feliz, às vezes, Otacílio, mas não semeia ali um tempo de qualidade, não semeia carinho, respeito, não tem como. Para que haja colheita favorável em qualquer área da nossa vida, seja no plantio agrícola ou em qualquer área da nossa vida, o primeiro S, o trabalho do semeador é indispensável. O semeador precisa agir. Segundo, semente, a liberação, ou seja, tem que ter a presença e a liberação da semente, porque um solo ele só produz se a semente for lançada nele. Não se colhe onde uma semente não caiu. Não tem como colher. O solo por si só produz apenas ervas daninhas. A gente tem semente, é para semear. Tem muita gente, né, pastor, que come semente em vez de lançar semente. Semente que foi feita para semear e está comendo. Você não come semente, você semeia. Então a gente precisa entender que a liberação da semente é um processo indispensável, ou é uma presença indispensável para que a gente tenha colheita. O trabalho do semeador, a presença e a liberação da semente, e a terceira, a qualidade do solo. Porque também o texto, principalmente, é muito claro em nos mostrar que dependendo do tipo de solo, o trabalho feito pelo semeador e a semente que foi ali lançada, também não vai valer nada. Se o solo for duro, se o solo estiver despreparado, cheio de espinhos,
Se o solo não estiver adequado, o solo também, se o solo não estiver com qualidade ideal, não vai haver frutificação. Então guarde isso, os 3 S da colheita, em qualquer aspecto da minha e da sua vida. Do agrícola às realidades de vida conjugal, de relacionamento, de vida com Deus e do reino. Trabalho do semeador, a presença e a liberação da semente e a qualidade do solo. Jesus aqui utiliza essa linguagem e a gente vê como que os autores bíblicos, eles são muito didáticos com o momento, com o contexto. Quando Paulo falou, ministrei, quando o apóstolo Paulo fala sobre a comparação do discípulo com o atleta, ele fala para a cidade de Corinto, uma cidade onde aconteciam os jogos istmos, um dos jogos mais ovacionados da época. Quando ele fala sobre o discípulo como soldado, ele fala com toda a propriedade, porque ele viveu no meio de soldados, ele agia como um soldado romano. E agora Jesus, ele fala sobre semente, solo, porque Jesus vivia dentro de um contexto de uma comunidade agrícola, que vivia ali às margens do mar da Galileia, onde havia pescadores, de uma sociedade onde havia muitos donos de terra, inúmeras terras trabalhavam ali no cultivo. E essa parábola ela é tão pertinente, tão importante, que a gente vê que por 3 vezes ela é repetida nos evangelhos chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque eles repetem as histórias de perspectivas diferentes, mas presente muitas histórias de um e no outro, cada um na sua perspectiva. Então, essa parábola é uma parábola que Jesus usou e que é muito aplicável em vários aspectos da nossa vida. E na linguagem de hoje, ou na proposta dessa noite, no tema dessa noite, sobre a vida do semeador, o que a gente aprende com essa parábola acerca do semeador? Então, a primeira coisa que eu quero partir aqui para a nossa compreensão é alguns aspectos que envolvem a vida do semeador. Para que eu entenda eu como um discípulo, que preciso entender o perfil de um semeador, porque Jesus me compara com um semeador. O que eu preciso entender que eu possa aplicar na minha vida cristã, na minha caminhada como discípulo de Jesus? Então a primeira coisa é que o semeador aqui nessa parábola, vale a gente dizer que originalmente o semeador dessa parábola é o próprio Jesus. Jesus é o próprio semeador, porque em Mateus 13, que nós estamos lendo, na versão de Marcos 4, Mateus 13, o verso 37, já aplicando em outra parábola, verso 37 diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus, a primeira leitura desse texto, quando ele fala do semeador saiu para semear, ele é esse semeador por excelência, que veio semear a sua vida, que veio semear amor, que veio semear o evangelho, que veio semear a salvação à humanidade, e a colheita somos nós. Então a primeira linguagem, ou originalmente a primeira interpretação do semeador é o próprio Jesus. Mas também o semeador dessa parábola sou eu e você. E é para isso que a gente está se envolvendo nesse texto, sobretudo. Porque essa parábola traz a linguagem do semeador para o cristão genuíno. O cristão genuíno que deve compartilhar a palavra de Deus. Um discípulo de Jesus que prega a palavra com a vida e com a voz, com o seu exemplo no trabalho, seja um pregador, como nós estamos aqui expondo a palavra, mas seja um professor de escola dominical, ou seja você numa conversa informal, o tempo todo nós temos a oportunidade de lançar as sementes. E como cristãos nós somos chamados para ser esses semeadores. Então algumas características ou aspectos do semeador que eu quero destacar com você nessa noite. Primeiro, aprendizados. Olha aí comigo, leia aí se você puder ler na sua casa. O semeador não é um espectador do plantio. Então anote isso, guarde isso, essa verdade explícita no texto. Pedi para a gente poder repetir no início da leitura, logo quando nós estávamos lendo o texto, Marcos 4:3, que diz: ouçam, o semeador saiu, e saiu para quê? Saiu para semear. Um verdadeiro semeador, um verdadeiro discípulo de Jesus, um discípulo semeador, ele não é apenas um espectador do plantio. O discípulo semeador, ele sai para atuar nos campos. O semeador, ele não é espectador, ele é trabalhador. Não é o campo que vai até o semeador, é o semeador que vai até o campo. Você observa que as analogias de Jesus, ele compara sobre sobre a nossa missão de pregar a palavra, ele fala que a gente é semeador e pescador de homens.
É o mar que vai até o pescador, gente? Não. É o pescador que vai até o mar. E isso já nos abre os olhos e nos confronta para arrancar do nosso coração um cristianismo de comodidade. E hoje o que nós vemos? Que a massa não se envolve no movimento do reino. A igreja está muito cheia de pessoas, e glória a Deus por isso, mas infelizmente são pessoas que não atuam no reino, não se movem na dinâmica do reino. E um cristão, ele é chamado, ser discípulo, deve ser um semeador. A gente não foi chamado para poder receber semente, e chega de ficar recebendo semente e guardando semente. Recebe semente e não semeia, apenas como espectador do reino. Quantas pessoas se assentam domingo após domingo, numa igreja, num culto, e passa vários meses, vários anos, 5, 10 anos, e ele não se envolve no movimento do reino. Você não está atuando com a missão que Deus lhe chamou, porque semeador, ele não é o espectador. Discípulo de Jesus, ele não é o espectador do reino, ele se move nesse movimento do reino. E a gente tem que abandonar, querido, as desculpas e começar a cumprir o nosso propósito no corpo de Cristo. Porque se existe algum membro no seu corpo que talvez seja inútil, você tem coragem de cortar, porque você não corta porque ele tem valor. Ou seja, se você teve um encontro com Jesus, você tem valor e você tem função, você tem um chamado, você tem um propósito para se mover no reino. Você está recebendo uma semente hoje. O que você vai fazer com essa semente amanhã? Nas suas redes sociais, nos encontros que você vai ter com as pessoas. O Senhor te chamou para movimentar, para se movimentar no reino de Deus. É ide e não ficai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o reino de Deus não é para gente preguiçosa. A primeira coisa que a gente aprende, discípulo deve ser semeador. E como semeador, ele não é apenas um espectador do plantio. Ele se move, ele doa os seus dons. Ele se doa o seu tempo, a sua voz. Ele doa os seus talentos, independente de qual seja, para poder se mover na ação do reino de Deus. Segundo, o semeador, ele se envolve dedicadamente no trabalho. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6, diz que o lavrador trabalha arduamente. Olha só, tá? Não é só você estar no campo, mas é você fazer dedicadamente. O trabalhador, que Jesus compara aqui, o apóstolo Paulo, com o trabalhador, ele trabalha arduamente. Então não basta apenas também eu estar no movimento, não, eu estou aqui servindo, mas deve servir com excelência, deve servir com dedicação, deve servir com o seu melhor. Então o semeador não deve fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu até anotei uma frase aqui, quem fazer a obra de Deus relaxadamente é desejar ser amaldiçoado na vida. Olha só. Fazer a obra do Senhor relaxadamente é desejar, com a sua atitude, ser amaldiçoado da vida. Eu sei que isso não é o desejo do seu coração. Isso está registrado em Jeremias, capítulo de número 48, verso 10. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, uma pessoa que de fato é um discípulo semeador, além de se mover na ação do reino, e quando eu falo em se mover, ele serve no reino, ele propaga a mensagem do reino, ele não é apenas um espectador do plantio, e ele o faz de forma dedicada, ele o faz com amor. Uma vez eu publiquei, deve ter uns 15 dias no máximo, publiquei no meu Instagram a seguinte frase, que para mim foi uma confrontação para o meu coração, que diz assim: jamais ofereça o resto das suas forças para aquele que gastou todas as suas forças na cruz para se relacionar com você. André, por gentileza, vou repetir: jamais ofereça o resto das suas forças para aquele que gastou todas as suas forças na cruz para se relacionar com você. Para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos estar no céu, Jesus gastou todas as suas forças. Ele recebeu tantas agressões e suportou depois de uma madrugada inteira apanhando, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, passou a madrugada ali apanhando, sob uma pressão emocional inigualável, recebendo pauladas, cuspe, furando aqui, perfurando a sua fronte com coroas de espinho, colocou a coroa, bateu em cima com pedaços de pau, coroas que tinham espinhos de quase 1,5 polegadas,
que perfuravam uma área altamente vascularizada, como a fronte. Ou seja, de fato, toda ensanguentada, além de das chibatadas, entremeadas com pedaços de porcelana e ossos que arrancavam pedaços de Jesus. Isso apanhando a madrugada inteira, teve que carregar o patífilo da cruz, de quase 50 quilos, quase o quê? 50 quilos é como se fosse um saco de cimento, talvez. Quase 50 quilos já com o corpo desfacelando, carregando a ponto de ele não conseguir. Uma pessoa chegou no processo para ajudá-lo. E depois de tudo isso, de 9 da manhã até 3 da tarde, Jesus ficou lá assim, ó, perfurado as mãos e os pés. Por quê? Por causa dele? Ele continuaria sendo Deus exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mesmo se não tivesse sendo feito isso. Mas para se relacionar comigo e com você, para criar, para pavimentar o nosso livre acesso ao céu, para nos dar o caminho da salvação. E aí nós nos posicionamos. Quando nos posicionamos para semear, entregamos às vezes o resto para Ele. Isso não é postura de semeador. Lavrador trabalha arduamente. Como que a gente pode entregar o resto das nossas forças para aquele que entregou todas as suas forças por nós na cruz do Calvário? Se sobrar tempo eu oro. Se sobrar tempo, eu leio tudo. Eu leio o Instagram, eu leio o post tal, eu leio o post etc. Eu leio reportagem. Se sobrar, eu leio a Bíblia. O que é isso? Isso não é postura de semeador. O trabalho do lavrador, ele trabalha arduamente. Ele não oferece resto para Deus. Ele oferece o seu melhor para Deus. Então, 2 perguntas com base nessa verdade que a gente precisa trazer para o nosso coração. Será que eu tenho atuado? Talvez você nem atuado tenha. E se você tem atuado, você tem feito de forma dedicada. Você tem oferecido o seu melhor. Como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, oferecendo o melhor que ela tinha naquele momento aos pés do seu Salvador. Querido, se você tem atuado no reino de Deus e atuado dedicadamente, receba 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Às vezes a gente está aqui, né, Rebeca, com a mãe hospitalizada, com o coração talvez rasgado, aflito, preocupado, mas não deixando de adorar. Os homens podem não saber, mas o Eterno tudo vê. O Paulo e Silas lá na prisão, e o Deus que vê diz: o seu trabalho no Senhor não é em vão. Eu poderia estar fazendo aquilo, acolá, mas eu estou aqui servindo na Câmara, eu estou servindo em tal lugar, eu estou servindo. Se é feito com excelência, se prepare, não será em vão. O que semeia, meu irmão, vai colher de forma extraordinária. O trabalhador, o semeador, ele não é espectador, ele se envolve dedicadamente e ele cumpre cabalmente, ele sai. O texto diz, eu só estou falando da primeira frase: o semeador saiu para semear. Ele sai, não fala no texto se ele volta, porque aquele que lança a mão do arado, ele não olha para trás, porque se olhar para trás, ele não é apto para o reino de Deus. É aquele arado que vai, porque se ele olhar, se ele desviar o olhar enquanto ele assume uma missão, sai fora o trilho. Ele perde ali a reta, a desvia da direção que é justa. Então o que a gente aprende? Ele cumpre, ele faz e faz de forma completa. É como o apóstolo diz, o apóstolo Paulo: ele completa a carreira e guarda a fé. Ele sai e semeia e cumpre a missão. É como Mateus 24:13 diz: ele persevera até o fim. Assim, quem persevera até o fim herdará a coroa da vida. Ele sai para semear, ele sai para fazer. Ele não é espectador, ele faz de forma dedicada e ele faz de forma completa. Sai para fazer, faz de forma dedicada e faz de forma completa. Discípulo semeador inicia a missão e não interrompe mais. Guarde aí no seu coração. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui que estão conectadas conosco. Vou repetir essa frase: discípulo semeador inicia a sua missão e não a interrompe mais. Tem muita gente que começou bem, como Judas, como Saul, mas no meio do processo do semear a Deus, às vezes semeava até dedicadamente, mas não completou a sua missão, não cumpriu cabalmente a sua missão, abandonou, colocou tantas desculpas. Mas as pessoas são difíceis, e são mesmo. Dos 4 solos aqui, quanto que vinga? 1/4 só.
Dos 4 tipos de sócios, 25% deu certo. As pessoas são difíceis, são ingratas. É assim, meu irmão. Quem está na missão do reino, isso aí é normal. Jesus vai lá e cura um monte de gente. Cura 10 leprosos. Quanto volta para agradecer? O pastor Tiago está aqui, ó. Quem vive integralmente no reino sabe disso. Isso em qualquer dimensão. Jesus vai lá e cura, faz milagre, entrega amor, libera perdão, perdoa o inimigo, ensina coisas tremendas. O que as pessoas fazem? Crucificam. Libera Barrabás, que parece mais com a gente, e crucifica Jesus. O trabalho é árduo mesmo. O trabalho, ele é árduo mesmo. Então não venha com desculpas para Jesus, falando, eu abandonei por causa de fulano, de Beltrano. Quem abandona o reino de Deus, a casa de Deus e a obra de Deus por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Porque Cristo não desistiu de você, e a palavra de Deus nos garante, se não me falha a memória, em João 13, que Ele nos amou e amou até o fim. E com amor eterno nos amou. O resultado não depende de nós, o resultado depende do coração, do propósito. O resultado não depende do semeador. O semeador, ele sai para semear e ponto final. Então, se você quiser dizer, se vier perto de alguém aí na sua casa, diga para ele, abandone suas desculpas e assume a sua missão. Se você estiver perto de alguém na sua casa, diga, abandone as suas desculpas e assume a sua missão. Até quando vai ficar como espectador? Isso não é discípulo, não. Discípulo semeador não é apenas espectador do plantio. O semeador saiu para semear. E ele faz dedicadamente, porque o lavrador, ele trabalha arduamente. E ele faz com forma completa. Você vai chegar no final da sua vida e dizer, completei a carreira e guardei a fé. E tudo aquilo que está tentando esfriar o seu coração, ou que você está adotando como desculpas para não continuar servindo a Jesus, ou servindo no reino de Deus, seja dissipado essas sementes, esses sofismas de Satanás da sua mente, no nome de Jesus. O Senhor te trouxe, te conectou aqui nessa noite, para poder renovar o teu chamado, renovar a missão, renovar o propósito pelo qual você existe nessa terra, e você existe nessa terra para sair e semear o reino de Deus. E a boa notícia é o caminho para o encerramento. A boa notícia é que a semente que você carrega, meu irmão, olha que privilégio, essa semente é completa. Todos os nutrientes que a alma do homem precisa está na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente que você está recebendo e que você carrega, ela é indispensável. Não tem nenhum coração que não necessite de receber essa semente. E a boa notícia é que, além de ser completa, tudo que o homem precisa, ela tem. Indispensável. Essa semente é poderosa, porque se ela encontra um coração como terra fértil, oh, aleluia, é 30, 60, 100 vezes mais. Uma única semente. Imagina 2, imagina 3, imagina a sua casa servindo ao Senhor Jesus, se movendo no reino de Deus. Meu irmão, se prepare, porque Deus vai fazer. Essa semente que está sendo lançada hoje no seu coração, ela vai produzir. Eu quero declarar em nome de Jesus, você está recebendo essa semente, o seu coração é essa terra fértil, para a glória do nome de Jesus. Chega de ser espectador, começa a se mover no reino de Deus. Os efeitos poderosos dessa palavra, que é libertação, que é cura, que é renovo, que é fé, já está sendo produzido na sua mente. Então o semeador, ele precisa ter isso. Ele precisa ter nítido na sua mente sobre isso. O meu trabalho e aquilo que eu carrego. O que você carrega é a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é a palavra de vida, é a voz de Deus para o nosso coração, indispensável, completa e poderosa. A semente está nas suas mãos, está nas suas mãos. Até quando você vai ficar segurando a semente? Eu encerro, porque o trabalhador, o semeador precisa ter isso na mente dele. Precisa ter isso na mente. O seu trabalho, aquilo que ele carrega e o solo que ele vai encontrar. O texto é muito claro em dizer que o solo é o coração do homem. E nessa caminhada você vai encontrar coração que é duro, aquele que está à beira do caminho, porque essa linguagem da beira do caminho, onde as sementes caíam e viam as aves e comiam, era onde passava a roda das carroças, se eu posso assim dizer, né, das máquinas ali dentro daquela cultura agrícola, e as pessoas pisavam. Então de fato a semente colocava ali, mas o
pássaro vinha e pegava, porque a semente, a terra era dura, a semente não penetrava na terra, ela caía à beira do caminho. Isso é um coração duro. A pessoa que ouve a palavra, já viu gente assim, que ouve e fica criticando, resistindo. Não adianta, a semente pode ser poderosa, mas se não encontrar um coração que seja fértil, não vai valer de nada. Coração duro, não adianta a gente ficar criticando. Se a gente quer viver o extraordinário, nosso coração precisa se abrir para Deus. Coração duro, coração superficial. Às vezes a semente cai, como aquelas terras que tinham substrato de calcário, mas não aprofundava essa semente, ela ficava na superfície, e aí essa semente também não prevalecia, ela não gerava de fato produtividade, não gerava de fato colheita nela, porque é uma semente que caiu sobre um solo superficial. Um relacionamento superficial com Cristo também não vai fazer você viver algo extraordinário. Um coração que relaciona com Cristo de forma superficial, que ouve, mas não pratica, um cristianismo, como diz a expressão, meia boca. Essa semente, por mais poderosa, por maior que seja a habilidade do semeador, não vai vingar. O terceiro e penúltimo, o solo sufocado pelos espinhos, onde o texto diz, preocupações da vida, prazeres do mundo. O próprio texto diz. Às vezes a gente recebe a palavra, mas as preocupações vão lá e batem essa palavra no nosso coração. O desejo desenfreado apenas por conquista de coisas materiais mata, a gente esquece das coisas que são eternas. E essa semente poderosa, mesmo com toda a habilidade do semeador, não produz algo extraordinário, porque uma pessoa está permitindo com que os espinhos, esses sufoquem essa semente. Mas o semeador, ele precisa entender que dentro desses três corações existe um outro, ou além desses três, melhor dizendo, desses três corações existe outro. Existe o coração fértil, existe o coração frutífero, que é o que ouve, aceita e dá uma colheita 30, 60 e 100 vezes mais. É um coração que recebe uma palavra como essa, lida aqui nessa noite, e ele fala: Senhor, eu amo a Tua palavra, eu quero viver isso, e coloca em prática. Senhor, eu amo a Tua presença. Senhor, eu quero viver, eu me coloco agora na posição. Uma pessoa que tem um coração fértil, ele não só ouve, amanhã ele já acaba o culto aqui, já começa a praticar essa palavra. Amanhã o que eu vou fazer agora? Depois que acabar com esse culto, o que eu vou fazer com essa palavra? Esse é o coração fértil, e a promessa é que coração fértil não duplica o que ele recebe, não triplica o que ele recebe, não quadriplica apenas o que recebe, ele multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Sabe naquela época qual que era uma colheita favorável? Até 10. Se a pessoa lançava uma e colhia 10, fala: meu Deus, que colheita top! Lancei um e colhi 10 vezes mais. Eles ficavam já surpreendidos. Aí Jesus vem e surpreende com a semente poderosa do reino. Se acha um coração, se acha um Billy Graham, pastor, se acha um coração fértil, produtivo, um coração aberto, se prepare, o extraordinário vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Não é 10 que já surpreende a comunidade agrícola, é 30, é 60, é 100 vezes mais. E eu quero declarar isso sobre a sua história, sobre a sua vida. Essa semente da palavra que tem sido lançada sobre o seu coração, ela não vai ficar morta na sua alma, ela está encontrando um coração fértil, e você vai ser um multiplicador, um semeador, que vai semear essa semente e vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Eu declaro em nome de Jesus, o extraordinário de Deus virá sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então nessa noite, se posicione como esse semeador. Você, há quantos anos você já tem a semente? Chega de ficar apenas comendo semente. Pode vir, louvor. Chega de apenas ficar comendo semente, chega apenas de ficar guardando semente. É hora de sair, é hora de semear, é hora de se mover no reino. Abandone as suas desculpas, abandone as suas desculpas, pare de fazer mais ou menos, comece a se mover no reino de Deus e se prepare, porque o Senhor vai te usar de forma extraordinária. O Senhor vai fazer de você um instrumento poderoso para a glória do nome dEle. Se você é um semeador, aí na sua casa, eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Se você se levanta como um discípulo semeador, levante e coloque dizendo: Senhor, eis-me aqui,
Eis-me aqui, eu quero me posicionar nessa pandemia, não como um anunciador de tragédia, mas como um profeta do Senhor. Da minha boca, vidas vão ser curadas. Da minha oração, vidas serão restauradas. O milagre vai fluir da sua boca. O milagre vai fluir da sua boca. Deposa a tua fé. Deposa a tua fé. Libera essa semente. Libera essa semente. Ela é poderosa. Ela é completa. Ela é sobrenatural. Espírito Santo de Deus, você pode adorar o Senhor. Ministério de louvor, pode adorar Jesus. Eu quero convidar você aí na sua casa, para nesse momento erguer a sua voz em louvor e adoração. E nós vamos encerrar nessa noite louvando a Deus com um cântico. E eu quero convidar o pastor Tiago para fazer essa oração em nome de Jesus. Eu que o Senhor venha ativar esses semeadores no reino de Deus e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, eu quero compartilhar a palavra de Deus com cada coração aqui nessa noite. Nós temos ministrado sobre a série Discípulos, Ser e Fazer, e nós já vimos sobre a analogia do discípulo como uma nova criatura, do discípulo como um soldado, do discípulo como um atleta, e nessa noite nós vamos entender sobre o discípulo na perspectiva de um semeador. Então os irmãos aí da comunicação podem ficar à vontade para colocarem a projeção dessa noite. Ótimo. Discípulo, um semeador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, acessar a Bíblia online aí. Você que está no aplicativo da igreja já tem a aba aí da Bíblia online também para você acessar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo alguns versos desse texto. E depois eu vou citar aqui para vocês e ler 2 Timóteo 2,6. Mas eu gostaria de me ater a Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, creio eu que um texto conhecido por muitos de nós, que traz lições preciosas, e no que tange nessa noite, especificamente sobre o discípulo, um semeador. Marcos 4, a partir do verso 3, a palavra do Senhor assim nos diz: ouçam, o semeador saiu a semear. Então eu já quero convidar você a memorizar e a repetir essa palavra aí da sua casa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... ouçam, o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Verso 7, a outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Verso 8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aqueles que têm ouvidos, ouça. Eu quero ler agora a partir do verso 13. Pule alguns versos, nós finalizamos o verso 9, verso 13, Jesus explica essa parábola. E a palavra diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essas parábolas, ou esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Verso 14, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo o que houve? Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E o último verso: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E o verso que eu vou citar aqui de 2 Timóteo 2,6, você pode ficar à vontade também para marcar, que diz apenas assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Vamos fazer mais uma oração? Pai, muito obrigado, Deus, por nessa noite nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor e termos o privilégio de termos acesso à Tua Palavra, ministrarmos a Tua Palavra, que é voz do Senhor para o nosso coração. Prepara o nosso coração.
com base na leitura dessa noite, eu já lhe peço que o nosso coração seja como terra fértil e que essa semente venha multiplicar 30, 60, 100 vezes mais para a glória do teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então hoje, discípulo, um semeador. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei-me da minha adolescência. Teve uma fase da minha adolescência em que meu pai estava impossibilitado de trabalhar. E na minha casa, onde a gente morava, do lado tinha uma terra, um quintal. E meu pai aproveitou aquela oportunidade que ele tinha que ficar em casa, e ele começou a fazer canteiros ali. Eu lembro com muita clareza do meu pai montando esses canteiros. Eu lembro que ele fazia com telhas, aquelas telhas coloniais, né? Fazia os canteiros, ele mesmo arava ali, pegou a enxada, preparava a terra. Lembro-me com clareza, chegando carroça de esterco lá em casa, para poder, né, nutrir ali a terra, preparar a terra. E eu acompanhando aquilo, nós ajudamos por várias vezes meu pai essa terapia, vamos assim dizer, né, que ele adotou como uma terapia. E aí ia lá no mercado municipal, comprava aquelas sementezinhas para plantar alface, couve, essas coisas, né? Salsinha, taioba, e era uma coisa maravilhosa. Eu lembro que a gente fazia uns buraquinhos assim com o dedo, jogava a sementinha, pouquinhas sementes pequenininhas ali, mas com o passar do tempo a gente começou a desfrutar daquele momento, de colher aquelas verduras, e meu pai era muito engraçado, ele sempre enfatizou: olha, vocês estão comendo sem agrotóxico. E ele gostava muito, não lançava nenhum tipo de veneno, então era algo muito saudável, muito prazeroso. O trabalho desse plantio, essa tarefa de semear, essa tarefa do plantio, eu lembrando disso, não é uma tarefa demasiadamente simples, não é uma tarefa simplória, mas ela é extremamente satisfatória. Não é só um pouquinho que eu falei aqui, e põe a telha, e ara a terra, e vem a carroça, e prepara, e planta, e rega ali diariamente. Não é uma tarefa simploriamente, né, ou extremamente simples. É uma tarefa que exige alguns esforços, ou vários esforços, mas ela é encantadora, porque quando a gente tem o privilégio de comer, é um outro sabor. O fato de você colher aquilo que você plantou, né, é uma satisfação enorme. Até esse texto aqui de 2 Timóteo fala: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E eu pensando sobre isso, me veio alguns aspectos que eu gostaria de pontuar com a gente aqui, para a gente poder conversar um pouco, ministrado dentro dessa palavra, que para a gente ter uma colheita favorável, para a gente poder ter uma colheita satisfatória, eu quis aqui, de alguma forma, trazer isso de forma mais didática possível. Eu percebo que existem 3 S que são necessários para que uma colheita seja satisfatória. Então, guarde isso e veja se isso faz sentido para você nessa parábola. Os 3 S da colheita: primeiro, semeador; segundo, semente; e terceiro, solo. Para que você possa ter uma colheita favorável, esses 3 S's são indispensáveis estarem presentes. O primeiro deles, o primeiro S, é o semeador, ou seja, o trabalho do semeador. A ação do semeador. Pense comigo, se o semeador ele tiver a semente, tem o solo, está preparado, ele tem a semente, mas se ele não mover para lançar a semente, vai haver algum processo de colheita? Não. Não adianta nada. Se ele guardar a semente lá, se ele não se mover, se ele não for até lá, se ele ficar dentro de casa, se ele não se mover, não vai acontecer nada. Não há uma colheita se uma pessoa não semeia. Isso a Bíblia diz claramente em vários aspectos. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele ceifa aquilo que semeia. Se não há semeadura, não há colheita. Isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Se as pessoas querem ver milagres, mas não semeiam oração, quer ver um casamento feliz, às vezes, Otacílio, mas não semeia ali um tempo de qualidade, não semeia carinho, respeito, não tem como. Para que haja colheita favorável em qualquer área da nossa vida, seja no plantio agrícola ou em qualquer área da nossa vida, o primeiro S, o trabalho do semeador, é indispensável. O semeador precisa agir. Segundo, semente, a liberação, ou seja, tem que ter a presença e a liberação da semente, porque um solo ele só produz se a semente for lançada nele.
não se colhe onde uma semente não caiu. Não tem como colher. O solo por si só produz apenas ervas daninhas. A gente tem semente, é para semear. Tem muita gente, né, pastor, que come semente em vez de lançar semente. Semente que foi feita para semear e está comendo. Você não come semente, você semeia. Então a gente precisa entender que a liberação da semente é um processo indispensável, ou é uma presença indispensável para que a gente tenha colheita. O trabalho do semeador, a presença e a liberação da semente, e a terceira, a qualidade do solo. Porque também o texto, principalmente, é muito claro em nos mostrar que dependendo do tipo de solo, o trabalho feito pelo semeador e a semente que foi ali lançada, também não vai valer nada. Se o solo for duro, se o solo estiver despreparado, cheio de espinhos, se o solo não estiver adequado, o solo também, se o solo não estiver com qualidade ideal, não vai haver frutificação. Então guarde isso, os 3 S da colheita, em qualquer aspecto da minha e da sua vida. Do agrícola às realidades de vida conjugal, de relacionamento, de vida com Deus e do reino. Trabalho do semeador, a presença e a liberação da semente e a qualidade do solo. Jesus é quem utiliza essa linguagem e a gente vê como que os autores bíblicos, eles são muito didáticos com o momento, com o contexto. Quando Paulo falou, ministrei, quando o apóstolo Paulo fala sobre a comparação do discípulo com o atleta, ele fala para a cidade de Corinto. Uma cidade onde aconteciam os jogos iscmos, um dos jogos mais ovacionados da época. Quando ele fala sobre o discípulo como soldado, ele fala com toda a propriedade, porque ele viveu no meio de soldados, ele agia como um soldado romano. E agora Jesus, ele fala sobre semente, solo. Por quê? Jesus vivia dentro de um contexto de uma comunidade agrícola, que vivia ali às margens do mar da Galileia, onde havia pescadores, de uma sociedade onde havia muitos donos de terra, inúmeras terras trabalhavam ali no cultivo. E essa parábola ela é tão pertinente, tão importante, que a gente vê que por 3 vezes ela é repetida nos evangelhos chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque eles repetem as histórias de perspectivas diferentes, mas presente muitas histórias de um e no outro, cada um na sua perspectiva. Então, essa parábola é uma parábola que Jesus usou e que é muito aplicável em vários aspectos da nossa vida. E na linguagem de hoje, ou na proposta dessa noite, no tema dessa noite, sobre a vida do semeador, o que a gente aprende com essa parábola acerca do semeador? Então, a primeira coisa que eu quero partir aqui para a nossa compreensão é alguns aspectos que envolvem a vida do semeador. Para que eu entenda, eu como um discípulo, que preciso entender o perfil de um semeador, porque Jesus me compara com um semeador. O que eu preciso entender que eu possa aplicar na minha vida cristã, na minha caminhada como discípulo de Jesus? Então a primeira coisa é que o semeador aqui nessa parábola, vale a gente dizer que originalmente o semeador dessa parábola é o próprio Jesus. Jesus é o próprio semeador, porque em Mateus 13, que nós estamos lendo, na versão de Marcos 4, Mateus 13, o verso 37, já aplicando em outra parábola, verso 37, diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus, a primeira leitura desse texto, quando ele fala do semeador saiu para semear, ele é esse semeador por excelência, que veio semear a sua vida, que veio semear amor, que veio semear o evangelho, que veio semear a salvação à humanidade, e a colheita somos nós. Então a primeira linguagem, ou originalmente a primeira interpretação do semeador é o próprio Jesus. Mas também o semeador dessa parábola sou eu e você. E é para isso que a gente está se envolvendo nesse texto, sobretudo. Porque essa parábola traz a linguagem do semeador para o cristão genuíno. O cristão genuíno que deve compartilhar a palavra de Deus. Um discípulo de Jesus que prega a palavra com a vida e com a voz, com o seu exemplo no trabalho, seja um pregador, como nós estamos aqui expondo a palavra, mas seja um professor de escola dominical, ou seja você numa conversa informal, o tempo todo nós temos a oportunidade de lançar as sementes. E como cristãos, nós somos chamados para ser esses semeadores. Então, algumas características ou aspectos do semeador que eu quero destacar com você nessa noite. Primeiro, aprendizados. Olha aí comigo, leia aí se você puder ler na sua casa. O semeador não é um espectador do plantio.
Então anote isso, guarde isso, essa verdade explícita no texto. Pedi para a gente poder repetir no início da leitura, logo quando nós estávamos lendo o texto, Marcos 4:3, que diz: ouçam, o semeador saiu, e saiu para quê? Saiu para semear. Um verdadeiro semeador, um verdadeiro discípulo de Jesus, um discípulo semeador, ele não é apenas um espectador do plantio. O discípulo semeador, ele sai para atuar nos campos. O semeador, ele não é espectador, ele é trabalhador. Não é o campo que vai até o semeador, é o semeador que vai até o campo. Você observa que as analogias de Jesus, ele compara sobre o ato, sobre a nossa missão de pregar a palavra, ele fala que a gente é semeador e pescador de homens. É o mar que vai até o pescador, gente? Não, é o pescador que vai até o mar. E isso já nos abre os olhos e nos confronta para arrancar do nosso coração um cristianismo de comodidade. E hoje o que nós vemos? Que a massa não se envolve no movimento do reino. A igreja está muito cheia de pessoas, e glória a Deus por isso, mas infelizmente, são pessoas que não atuam no reino, não se movem na dinâmica do reino. E um cristão, ele é chamado, ser discípulo, deve ser um semeador. A gente não foi chamado para poder receber semente, e chega de ficar recebendo semente e guardando semente. Recebe semente e não semeia, apenas como espectador do reino. Quantas pessoas se assentam domingo após domingo, numa igreja, num culto, e passa vários meses, vários anos, 5, 10 anos, e ele não se envolve no movimento do reino. Você não está atuando com a missão que Deus lhe chamou, porque semeador, ele não é o espectador. Discípulo de Jesus, ele não é o espectador do reino, ele se move nesse movimento do reino. E a gente tem que abandonar, querido, as desculpas e começar a cumprir o nosso propósito no corpo de Cristo. Porque se existe algum membro no seu corpo que talvez seja inútil, você tem coragem de cortar, porque você não corta porque ele tem valor. Ou seja, se você teve um encontro com Jesus, você tem valor e você tem função, você tem um chamado, você tem um propósito para se mover no reino. Você está recebendo uma semente hoje. O que você vai fazer com essa semente amanhã? Nas suas redes sociais, nos encontros que você vai ter com as pessoas. O Senhor te chamou para movimentar, para se movimentar no reino de Deus. É ide e não ficai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o reino de Deus não é para gente preguiçosa. A primeira coisa que a gente aprende: discípulo deve ser semeador. E como semeador, ele não é apenas um espectador do plantio. Ele se move. Ele doa os seus dons. Ele se doa o seu tempo, a sua voz. Ele doa os seus talentos, independente de qual seja, para poder se mover na ação do reino de Deus. Segundo, o semeador, ele se envolve dedicadamente no trabalho. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6, diz que o lavrador trabalha arduamente. Olha só, tá? Não é só você estar no campo, mas é você fazer dedicadamente. O trabalhador, que Jesus compara aqui, o apóstolo Paulo, com o trabalhador, ele trabalha arduamente. Então não basta apenas também eu estar no movimento, não, eu estou aqui servindo, mas deve servir com excelência, deve servir com dedicação, deve servir com o seu melhor. Então o semeador não deve fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu até anotei uma frase aqui: quem fazer a obra de Deus relaxadamente é desejar ser amaldiçoado na vida. Olha só, fazer a obra do Senhor relaxadamente é desejar, com a sua atitude, ser amaldiçoado da vida. Eu sei que isso não é o desejo do seu coração, e isso está registrado em Jeremias, capítulo de número 48, verso 10. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, uma pessoa que de fato é um discípulo semeador, além de se mover na ação do reino, e quando eu falo se mover, ele serve no reino, ele propaga a mensagem do reino, ele não é apenas um espectador do plantio, e ele o faz de forma dedicada, ele o faz com amor. Uma vez eu publiquei, deve ter uns 15 dias no máximo, publiquei no meu Instagram a seguinte frase, que para mim foi uma confrontação para o meu coração, que diz assim: jamais ofereça o resto das suas forças para aquele que gastou todas as suas forças na cruz para se relacionar com você.
André, por gentileza, vou repetir, jamais ofereça o resto das suas forças para aquele que gastou todas as suas forças na cruz para se relacionar com você. Para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos estar no céu, Jesus gastou todas as suas forças. Ele recebeu tantas agressões e suportou depois de uma madrugada inteira apanhando, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, passou a madrugada ali apanhando, sob uma pressão emocional inigualável, recebendo pauladas, cuspe, furando aqui, perfurando a sua fronte com coroas de espinho, colocou a coroa, bateu em cima com pedaços de pau, coroas que tinham espinhos de quase 1,5 polegadas, que perfuravam a área altamente vascularizada, como a fronte, ou seja, de fato toda ensanguentada, além de das chibatadas, entremeadas com pedaços de porcelana e ossos que arrancavam pedaços de Jesus. Isso apanhando a madrugada inteira, teve que carregar o patíflo da cruz, e quase 50 quilos, quase o quê? 50 quilos é como se fosse um saco de cimento, talvez, quase 50 quilos já com o corpo desfacelando, carregando a ponto de ele não conseguir. Uma pessoa chegou no processo para ajudá-lo, e depois de tudo isso, de 9 da manhã até 3 da tarde, Jesus ficou lá assim, ó, perfurado as mãos e os pés. Por quê? Por causa dele? Ele continuaria sendo Deus exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mesmo se não tivesse sendo feito isso, mas para se relacionar comigo e com você, para criar, para pavimentar o nosso livre acesso ao céu, para nos dar o caminho da salvação. E aí nós nos posicionamos. Quando nos posicionamos para semear, entregamos às vezes o resto para Ele. Isso não é postura de semeador. Lavrador trabalha arduamente. Como que a gente pode entregar o resto das nossas forças para aquele que entregou todas as suas forças por nós na cruz do Calvário? Se sobrar tempo eu oro. Se sobrar tempo, eu leio tudo, eu leio o Instagram, eu leio o post tal, eu leio o post, etc. Eu leio reportagem. Se sobrar, eu leio a Bíblia. O que é isso? Isso não é postura de semeador. O trabalho do lavrador, ele trabalha arduamente. Ele não oferece resto para Deus. Ele oferece o seu melhor para Deus. Então, 2 perguntas com base nessa verdade que a gente precisa trazer para o nosso coração. Será que eu tenho atuado? Talvez você nem atuado tem. E se você tem atuado, você tem feito de forma dedicada, você tem oferecido o seu melhor, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, oferecendo o melhor que ela tinha naquele momento aos pés do seu Salvador. Querido, se você tem atuado no reino de Deus e atuado dedicadamente, receba 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Às vezes a gente está aqui, né, Rebeca, com a mãe hospitalizada, com o coração talvez rasgado, aflito, preocupado, mas não deixando de adorar. Os homens podem não saber, mas o Eterno tudo vê. O Paulo e Silas lá na prisão, e o Deus que vê diz: o seu trabalho no Senhor não é em vão. Eu poderia estar fazendo aquilo, acolá, mas eu estou aqui servindo na câmara, eu estou servindo em tal lugar, eu estou servindo. Se é feito com excelência, se prepare, não será em vão. O que semeia, meu irmão, vai colher de forma extraordinária. O trabalhador, o semeador, ele não é espectador, ele se envolve dedicadamente e ele cumpre cabalmente, ele sai. O texto diz, eu só estou falando da primeira frase: o semeador saiu para semear. Ele sai. Não fala no texto se ele volta, porque aquele que lança a mão do arado, ele não olha para trás, porque se olhar para trás, ele não é apto para o reino de Deus. É aquele arado que vai, porque se ele desviar o olhar, enquanto ele assume uma missão, sai fora o trilho, ele perde ali a reta, a desvia da direção que é justa. Então o que a gente aprende? Ele cumpre, ele faz e faz de forma completa. É como o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, ele completa a carreira e guarda a fé. Ele sai e semeia e cumpre a missão. É como Mateus 24:13 diz, ele persevera até o fim. Assim, quem persevera até o fim, herdará a coroa da vida. Ele sai para semear, ele sai para fazer.
ele não é espectador, ele faz de forma dedicada e ele faz de forma completa. Sai para fazer, faz de forma dedicada e faz de forma completa. Discípulo semeador inicia a missão e não interrompe mais. Guarde aí no seu coração. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui que estão conectados conosco. Vou repetir essa frase: discípulo semeador inicia a sua missão e não a interrompe mais. Tem muita gente que começou bem, como Judas, como Saul, mas no meio do processo do semear a Deus, às vezes semeava até dedicadamente, mas não completou a sua missão, não cumpriu cabalmente a sua missão, abandonou, colocou tantas desculpas. Mas as pessoas são difíceis, e são mesmo. Dos 4 solos aqui, quanto que vinga? 1/4 só. Dos 4 tipos de solos, 25% deu certo. As pessoas são difíceis, são ingratas, é assim, meu irmão. Quem está na missão do reino, isso aí é normal. Jesus vai lá e cura um monte de gente, cura 10 leprosos, quanto volta para agradecer? O pastor Tiago está aqui, quem vive integralmente no reino sabe disso. Isso em qualquer dimensão. Jesus vai lá e cura, faz milagre, entrega amor, libera perdão, perdoa o inimigo, ensina coisas tremendas. O que as pessoas fazem? Crucificam. Libera Barrabás, que parece mais com a gente, e crucifica Jesus. O trabalho é árduo mesmo. O trabalho, ele é árduo mesmo. Então não venha com desculpas para Jesus, falando: eu abandonei por causa de fulano, de Beltrano. Quem abandona o reino de Deus, a casa de Deus e a obra de Deus por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Porque Cristo não desistiu de você, e a palavra de Deus nos garante, se não me falha a memória, em João 13, que Ele nos amou e amou até o fim. E com amor eterno nos amou. O resultado não depende de nós, o resultado depende do coração, do propósito. O resultado não depende do semeador. O semeador, ele sai para semear e ponto final. Então, se você quiser dizer, se vier perto de alguém aí na sua casa, diga para ele: abandone suas desculpas e assume a sua missão. Se você estiver perto de alguém na sua casa, diga: abandone as suas desculpas e assume a sua missão. Até quando vai ficar como espectador? Isso não é discípulo, não. Discípulo semeador não é apenas espectador do plantio. O semeador saiu para semear, e ele faz dedicadamente, porque o lavrador, ele trabalha arduamente, e ele faz com forma completa. Você vai chegar no final da sua vida e dizer: completei a carreira e guardei a fé. E tudo aquilo que está tentando esfriar o seu coração, ou que você está adotando como desculpas para não continuar servindo a Jesus ou servindo no reino de Deus, seja dissipado essas sementes, esses sofismas de Satanás da sua mente, no nome de Jesus. O Senhor te trouxe, te conectou aqui nessa noite para poder renovar o teu chamado, renovar a missão, renovar o propósito pelo qual você existe nessa terra. E você existe nessa terra para sair e semear o reino de Deus. E a boa notícia é o caminho para o encerramento. A boa notícia é que a semente que você carrega, meu irmão, olha que privilégio, essa semente é completa. Todos os nutrientes que a alma do homem precisa está na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente que você está recebendo e que você carrega, ela é indispensável. Não tem nenhum coração que não necessite de receber essa semente. É a boa notícia que, além de ser completa, tudo que o homem precisa, ela tem. Indispensável. Essa semente é poderosa, porque se ela encontra um coração como terra fértil, oh, aleluia, é 30, 60, 100 vezes mais. Uma única semente. Imagina 2, imagina 3, imagina a sua casa servindo ao Senhor Jesus, se movendo no reino de Deus. Meu irmão, se prepare, porque Deus vai fazer. Essa semente que está sendo lançada hoje no seu coração, ela vai produzir. Eu quero declarar em nome de Jesus: você está recebendo essa semente no seu coração. É essa terra fértil para a glória do nome de Jesus. Chega de ser espectador, começa a se mover no reino de Deus. Os efeitos poderosos dessa palavra, que é libertação, que é cura, que é renovo, que é fé, já está sendo produzido na sua mente. Então o semeador, ele precisa ter isso. Ele precisa ter nítido na sua mente sobre isso. O meu trabalho e aquilo que eu carrego. O que você carrega é a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é a palavra de vida, é a voz de Deus para o nosso coração, indispensável, completa e poderosa. A semente está nas suas mãos, está nas suas mãos. Até quando você vai ficar segurando a semente? Eu encerro, porque o trabalhador, o semeador precisa ter isso na mente dele. Ele precisa ter isso na mente. O seu trabalho, aquilo que ele carrega e o solo que ele vai encontrar. O texto é muito claro em dizer que o solo é o coração do homem. E nessa caminhada você vai encontrar coração que é duro, aquele que está à beira do caminho, porque essa linguagem da beira do caminho, onde as sementes caíam e vinham as aves e comiam, era onde passava a roda das carroças, se eu posso assim dizer, né, das máquinas ali dentro daquela cultura agrícola, e as pessoas pisavam. Então de fato a semente colocava ali, mas o pássaro vinha e pegava, porque a terra era dura, a semente não penetrava na terra, ela caía à beira do caminho. Isso é um coração duro. A pessoa que ouve a palavra, já viu gente assim, que ouve e fica criticando, resistindo. Não adianta, a semente pode ser poderosa, mas se não encontrar um coração que seja fértil, não vai valer de nada. Coração duro, não adianta a gente ficar criticando. Se a gente quer viver o extraordinário, o nosso coração precisa se abrir para Deus. Coração duro, coração superficial. Às vezes a semente cai, como aquelas terras que tinham substrato de calcário, mas não aprofundava essa semente, ela ficava na superfície, e aí essa semente também não prevalecia, ela não gerava de fato produtividade, não gerava de fato colheita nela, porque é uma semente que caiu sobre um solo superficial. Um relacionamento superficial com Cristo também não vai fazer você viver algo extraordinário. Um coração que relaciona com Cristo de forma superficial, que ouve, mas não pratica, um cristianismo, como diz a expressão, meia boca. Essa semente, por mais poderosa, por maior que seja a habilidade do semeador, não vai vingar. O terceiro e penúltimo, o solo sufocado pelos espinhos, onde o texto diz, preocupações da vida, prazeres do mundo. O próprio texto diz. Às vezes a gente recebe a palavra, mas as preocupações vão lá e matam essa palavra no nosso coração. O desejo desenfreado apenas por conquista de coisas materiais mata, a gente esquece das coisas que são eternas. E essa semente poderosa, mesmo com toda a habilidade do semeador, não produz algo extraordinário, porque uma pessoa está permitindo com que os espinhos, sufoquem essa semente. Mas o semeador, ele precisa entender que dentro desses três corações existe um outro, ou além desses três, melhor dizendo, desses três corações existe outro. Existe o coração fértil, existe o coração frutífero, que é o que ouve, aceita e dá uma colheita 30, 60 e 100 vezes mais. É um coração que recebe uma palavra como essa, lida aqui nessa noite. Ele fala: Senhor, eu amo a Tua palavra, eu quero viver isso, e coloca em prática. Senhor, eu amo a Tua presença. Senhor, eu quero viver, eu me coloco agora na posição. Uma pessoa que tem um coração fértil, ele não só ouve, amanhã ele já acaba o culto aqui, já começa a praticar essa palavra. Amanhã o que eu vou fazer agora? Depois que acabar com esse culto, o que eu vou fazer com essa palavra? Esse é o coração fértil. E a promessa é que coração fértil não duplica o que ele recebe, não triplica o que ele recebe, não quadriplica apenas o que recebe. Ele multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Sabe naquela época qual que era uma colheita favorável? Até 10. Se a pessoa lançava uma e colhia 10, fala: meu Deus, que colheita top! Lancei um e colhi 10 vezes mais. Eles ficavam já surpreendidos. Aí Jesus vem e surpreende com a semente poderosa do reino. Se acha um coração, se acha um Billy Graham, pastor, se acha um coração fértil, produtivo, um coração aberto, se prepare,
O extraordinário vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Não é 10 que já surpreende a comunidade agrícola, é 30, é 60, é 100 vezes mais. E eu quero declarar isso sobre a sua história, sobre a sua vida. Essa semente da palavra que tem sido lançada sobre o seu coração, ela não vai ficar morta na sua alma. Ela está encontrando um coração fértil, e você vai ser um multiplicador, um semeador, que vai semear essa semente e vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Eu declaro em nome de Jesus, o extraordinário de Deus virá sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então nessa noite, se posicione como esse semeador. Você, há quantos anos você já tem a semente? Chega de ficar apenas comendo semente. Pode vir, louvor. Chega de apenas ficar comendo semente. Chega apenas de ficar guardando semente. É hora de sair, é hora de semear, é hora de se mover no reino. Abandone as suas desculpas, abandone as suas desculpas. Pare de fazer mais ou menos. Começa a se mover no reino de Deus e se prepare, porque o Senhor vai te usar de forma extraordinária. O Senhor vai fazer de você um instrumento poderoso para a glória do nome dEle. Se você é um semeador, aí na sua casa, eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Se você se levanta como um discípulo semeador, levante e coloque dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero me posicionar nessa pandemia, não como um anunciador de tragédia, mas como um profeta do Senhor. Da minha boca, vidas vão ser curadas. Da minha oração, vidas serão restauradas. O milagre vai fluir da sua boca. O milagre vai fluir da sua boca. Devosa a tua fé, devosa a tua fé. Libera essa semente, libera essa semente. Ela é poderosa, ela é completa, ela é sobrenatural. Espírito Santo de Deus, você pode adorar o Senhor. Ministério de louvor, pode adorar Jesus. Eu quero convidar você aí na sua casa, para nesse momento erguer a sua voz em louvor e adoração. E nós vamos encerrar nessa noite louvando a Deus com um cântico. E eu quero convidar o pastor Tiago para fazer essa oração em nome de Jesus. Eu que o Senhor venha ativar esses semeadores no reino de Deus e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.